Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal Edson Soares por aí. E hoje eu estou aqui na loja Sou do Milho, aqui em Rio Bonito. Nós estamos na frente da BR-101, uma via federal que corta aqui Rio Bonito, no Rio de Janeiro, vai até o Rio Grande do Norte, vem lá de Niterói, São Gonçalo, né? E corta aqui em Rio Bonito. Estou na loja do meu amigo Edicelson Silva, ele é empresário do bom. Eu só chamo ele de Celso, tá, gente? Seu apelido é Celso, né? Sim, pode me chamar de Celso. Tem muita gente que me chama de Ed também. É verdade? Tem gente que me chama de Ed. Mas nome ele, é complicado. mas não é complicado não, é Edicelson. É Edicelson Silva, empresário que tem bonito já há uns anos. E ele veio aqui hoje justamente no nosso canal contar um pouquinho, relatar um pouco da sua história, que é uma história muito emocionante, muito interessante. Ele vai relatar um pouco pra gente. E eu quero seguir você, seguir o nosso canal, deixar seu like, se inscrever, deixar seu comentário e participar, porque aqui o espaço é nosso, ok? Maravilha? Vamos lá então. O Celso, ele trabalha com um ramo, gente, muito interessante, que eu acho que jamais visto aqui em Rio Bonito, porque Rio Bonito é conhecido pela terra da banana. Bananada. A bananada é feita aqui, foi produzida por longos anos, tinha um pouco mais fraco, mas ainda temos algumas fábricas de bananas aqui, enfim, fazem doces, bolos, enfim. Só que o dele não é diferente, é com milho. E eu quero saber, antes, né, dessa questão do milho, saber quem é Edicelson Silva. Você vem de onde? Porque seu sotaque não é carioca. Conta pra gente. Pois bem, é um prazer para mim estar concedendo essa... É um bate-papo, né? E como a gente já, né, se conhece há um tempo, então é mais um bate-papo. E quando você conversou comigo, eu achei muito interessante, né? Porque a gente já tem essa proximidade. Então eu estou encarando mais como um bate-papo e para mim é um prazer estar conversando com você, né? Eu já te sigo lá no seu canal. Obrigado. Sigam, é muito bacana. Toda semana tem reportagem. Com certeza. Então, meu nome é Edicelson Silva, né? Mas muita gente me chama de Ed, né? Inclusive aqui em Rio Bonito muita gente me chama de Ed. Tem muita gente que me chama de Celso e algumas pessoas eu chamo de Celso. Então não tem problema, tá? Se você não se sente à vontade me chamando de Celso, tudo bem. Meu nome é Edicelson Silva, eu sou realmente de Minas, né? Sou mineiro, de uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais. A cidade se chama Nova Era, né? É uma cidade que fica aproximadamente 120 quilômetros depois de Belo Horizonte, sentido Vitória. Em BH você tem várias vertentes ali. Mas chega a ser divisa, não, né? Não. Em BH você tem várias vertentes. Uma delas é ir para Brasília, São Paulo, e outra é indo para Vitória pela BR-262. Então, desculpa, a minha cidade é 120 quilômetros depois de BH, sentido Vitória, pela BR-262. Interior, roça. Então, pra você ter ideia, a minha cidade tem só 17 mil habitantes, que é mais ou menos juntando Basílio e Parque das Acácias ali, aqueles bairros ali. Então, Basílio, que é o distrito de Rio Bonito, né? Isso, e Parque das Acácias é pertinho, né? Deve dar mais ou menos a população da minha cidade. É uma cidade bem pequena. Além de ser uma cidade pequena, eu ainda morava no interior dessa cidade. Ou seja, é uma cidade pequena e eu ainda morava meio que na roça dessa cidade, né? Então, sou de lá, saí de lá com meus 20 anos, 21 anos mais ou menos. E minha trajetória é mais ou menos assim, né? Na infância eu trabalhei muito em comércio, né? Porque cidade pequena não tem muita indústria, é mais agropecuária ou o comércio, né? Então eu trabalhei em comércios da cidade. Depois também meu pai acabou por ter alguns comércios, eu trabalhei também em comércio com meu pai, né? Então essa coisa de comércio, de empreender, veio desde quando eu era pré-adolescente ainda, bem jovem. E aí a minha cidade, ela recebeu um mega investimento lá em 90 e alguma coisa, 95, que foi a construção de uma usina hidrelétrica, uma barragem, né? Represa-se o rio, e forma-se um lago e aí gera energia, né? Então, como foi uma mega obra, então a maioria dos jovens, dos homens desempregados da cidade foram trabalhar nessa empresa, inclusive uma multinacional, uma empresa grande. E aí, nessa época, né, muitas pessoas foram trabalhar lá e eu fui uma dessas pessoas que fui trabalhar. Até então, a minha vida era no comércio, né? Tanto como comércios da cidade, quanto mais próximo eu sair dos comércios para trabalhar nessa empresa,
eu já estava trabalhando com meu pai. Meu pai ele teve vários comércios depois, ele tinha mercados, açougues, ele era um comerciante que tinha uma estrutura até interessante lá na cidade. E aí, mas como a gente enxergou uma oportunidade nessa empresa, uma empresa grande, multinacional, e talvez poderia ter um plano de carreira, então ali com meus 19 anos, 20 anos, eu acabei indo trabalhar nessa empresa. E qual era a sua função lá? E aí, como eu era muito jovem, só tinha o ensino médio, eu fui trabalhar como assistente, né? Assistente de segurança do trabalho. Né? Assistente de segurança do trabalho, fica dando apoio ali, sinalização de vias, de obra, essas coisas. Uma experiência também. É bem interessante, bem interessante. É uma coisa que eu jamais imaginei que existiria isso, né? Porque a minha cidade não tem essas coisas. E aí também não conhecia ninguém dessa área. Então, aí por coincidência, o engenheiro desse setor era da minha cidade. Então, papo vai, papo vem, a gente tinha algumas pessoas que eram conhecidas em comum, e aí nessa conversa aí, eu acabei sendo aprovado no processo seletivo, que era o processo seletivo, apesar de ser muito jovem, mas eu fui aprovado no processo seletivo e fui trabalhar. Era jovem, mas era responsável, era dedicado também ao trabalho. Sim, Isso claro. tudo isso também. Sim, claro, com certeza. E aí na época muito bacana, porque como eu trabalhava como auxiliar, tinha acesso a estoques, essas coisas, ir para o campo junto com os técnicos, essas coisas. Porém, não tinha computador naquela época. Né? E um dos requisitos para ser aprovado nessa vaga era que tinha que saber datilografia. Não existia computador naquela época. Em 95 não tinha computador. Era um para a empresa inteira. Eu, com 19 anos, já tinha datilografia, e outro requisito era ter habilitação. E com essa idade eu já tinha habilitação. Então foi excluindo os demais. E aí, lá no final, eu fui aprovado. E aí, fiquei nessa empresa há algum tempo, alguns anos. E aí eu achando interessante aquela carreira ali e vendo que essa função dentro de uma empresa cuida de vidas, né? Porque os funcionários, às vezes, eles estão muito ocupados e os líderes estão em prol de entregar um objetivo de uma obra, tem prazos, e às vezes não se preocupam muito com a questão de segurança, subir em uma altura porta do cinto. Naquela não existia muito esse cuidado da empresa com o funcionário. Exatamente. Né? E hoje em dia isso cuida muito melhor cuidado e existe profissionais específicos para cuidar de cada item desse. Um deles, inclusive, a profissão que vem se destacando há muitos anos, é essa de técnico em segurança do trabalho. Exatamente. Então, falando brevemente dessa história profissional minha pregressa, então eu fiquei alguns anos, mais ou menos 1 ano e meio, ou uns 2 anos nessa empresa, mas logo que eu entrei eu vi essa oportunidade de crescimento. Então, ou seja, eu entrei no segundo mês, já me matriculei em uma outra cidade, que é uns 40 km de distância, inclusive uma cidade bem conhecida na região, chama João Molevade. Então, eu me matriculei no curso de técnico de segurança. Então, no segundo mês na empresa, como assistente, eu me matriculei e aí terminava a obra. Interessante é que, como é uma obra muito gigantesca, só que a cidade não comportava a mão de obra, então eles traziam mão de obra das cidades vizinhas. E eu descobri que essa cidade vizinha, que era depois da minha cidade, tinha a obra, a minha cidade, e tinha uma outra cidade, que era... Então, saindo da obra para essa outra cidade, que tinha esse curso, eles tinham um ônibus levando funcionários, porque tinham que trazer funcionários de outras cidades. Então, eu comecei a fazer o curso, e praticamente, quando terminou fiquei uns 2 anos lá, eu acho, quando terminou essa obra, eu praticamente já estava finalizando o meu curso. E aí começou uma carreira nessa empresa. Então, e aí dessa minha cidade, eu já fui para uma outra cidade, né? Que inclusive já era divisa com outro estado, Espírito Santo. E aí, com o passar dos anos também, eu trabalhando nessa empresa como técnico, eu me ingressei na faculdade, aí eu fiz gestão ambiental, depois fiz engenharia. Eu fiz engenharia também. Fiz gestão ambiental, que é uma graduação. Depois eu fiz a graduação em engenharia ambiental e pós-graduei, me especializei em segurança do trabalho. Então eu tenho 2 graduações e tenho pós-graduações também. Então sempre voltado para essa parte ambiental e segurança do trabalhador. E você falou, como citou também, Celso, essa questão do seu pai, teve vários comércios. Sim. Você sempre acompanhando seu pai. Sim. Então essa coisa de ser empresário hoje vem de família. Sim, vem. Desde
Antes do meu pai ter comércio, negócios, ele trabalhava CLT, né? Ele tinha um emprego numa empresa muito boa, que é inclusive daquela região ali, que era de celulose e papel, que é a Semibra. Então ele trabalhava nessa empresa. Só que eu, desde muito jovem, já trabalhava no comércio, não do meu pai, que ele foi ter comércio anos depois, né? Mas quando eu era bem jovem, naquela época você estudava e trabalhava, né? Essa era a nossa infância, né? Nossa brincadeira era trabalhar. Então, desde muito jovem eu trabalhava em mercados, supermercados, empacotador, açougue. Deu uma bagagem muito boa. Sim. Então, quando meu pai foi montar negócios, então eu deixei de trabalhar em comércios da cidade para trabalhar com ele, e isso é uma coisa que eu gostava, né? De lidar com o público, de ver como é bacana você comprar algo e vender algo. Então eu achava que isso era um business e era o que eu conhecia, né? Eu não conhecia empresas, indústrias, como a cidade não tinha. Então o que a gente conhecia ali, não só eu, mas a maioria dos meus amigos daquela faixa etária era comércio. Aí veio essa empresa e muitas das pessoas da minha cidade hoje estão fora, Brasil afora, até exterior, porque começaram nessa empresa fazendo uma hidrelétrica. É óbvio, né? Essa empresa preparou todo mundo, né? Algumas pessoas que se destacaram, que se dedicaram e estudaram, procuraram se especializar, seguiram e cresceram. É óbvio, né? Isso é uma peneira, igual futebol, né? Tem muito garoto que joga bola bem por aí. Mas lá na peneira, às vezes alguém que se destaca é mais melhor, esforçado, né? Às vezes é o mais esforçado que consegue se destacar. Com certeza. Você é muito interessante a sua vida, a sua história, porque você trabalha com algo assim, comum, simples, né? Mas ao mesmo tempo inovadora, que é a questão do milho, né? E você, assim, desculpa a expressão, mas você meteu a besta no meio da bananada fazer o milho. Olha só que maravilha. É verdade. Deu certo, né? Deu super certo. Mas essa ideia foi sua, de trabalhar com milho. E como é que foi essa história? A minha avó, pra você ter ideia, o meu pai se chama Severino. Então é um homem 100% nordestino. Então realmente ele é nordestino. E o meu pai nasceu na Paraíba. Numa cidade pequena também na Paraíba. E a minha avó, ela é pernambucana. E meu avô paterno é paraibano, a minha avó paterna, ela era pernambucana. E aí a maioria dos meus tios, irmãos do meu pai, nasceram lá, na Paraíba. Uma pobreza extrema, que o gado morria de sede e tal, essas coisas. Então a cidade, inclusive, se chama Cabaceiras. E aí eles vieram na década de 60, 70 parece, não, de 60. No final da década de 50 para a década de 60. Eles vieram mesmo de pau de arara, igual a gente vê na TV, aquilo mesmo. Realidade mesmo. Sem realidade, sentindo São Paulo com aquela. Tinha uns 10, minha avó tinha uns 10, 12 meninos, muito filho. E aí para tentar sobreviver, não tentar progredir na vida, mas sobreviver, né? Então, enfim, rege a lenda lá da minha família, né? Inclusive a história que meu pai conta, ele era bem jovem, mas ele conta essa história, que o dinheiro acabou ali na região ali de BH, depois de BH, então resolveram ficar nessa cidadezinha ali, porque não conseguiram chegar a São Paulo, porque o destino era São Paulo, então não chegaram a São Paulo. E aí, o que acontece? Como minha avó era pernambucana e meu avô era paraibano, então essa cultura do milho já é muito forte lá no Nordeste. É muito forte. O milho é um super alimento, né? O milho é um dos poucos alimentos no mundo que consegue alimentar a população mundial se der uma crise global, por exemplo. E ela é saudável, tem muito carboidratos, tem proteínas, então o milho, valor energético. Né? Então o milho é um super alimento, na verdade. Então isso já é uma coisa que veio da minha família paterna. E eu cresci, quando a gente era bem jovem, todo mundo morava próximo ali, minha avó e tal. Então eu cresci vendo minha avó colher milho ali junto com minha avó na rocinha, no quintal de casa, ali, fazendo pamonha. Então eu cresci com isso. Produtos de milho, né, bolo, pamonha, essas coisas, curau, né, que dependendo da região tem um nome diferente. Aqui no Rio é curau, lá em Minas é mingau, no Nordeste é canjica. Cada lugar tem um nome. Então eu cresci com isso. Então isso é uma coisa que está no meu DNA. Né? E o que você produz com milho na fábrica, né? Porque tem uma fábrica e tem as duas lojas, não é isso? Sim. Essa loja que nós estamos, tem uma outra loja no outro bairro aqui em Rio. Sim. Então você produz o quê? Bolo, cavaca, como é que é? Então, aí,
Só para chegar até o ponto do Sul do Milho. Então, até 2014, eu ainda estava trabalhando, né, numa multinacional, eu já tinha muito mais de 20 anos, né, eu cheguei meio que ao patamar máximo da empresa, né, eu já era um engenheiro executivo da empresa, né, tinha um bom carro, um excelente salário, e aí, o que acontece? Aí eu achei interessante que eu procurava produtos de milho e não encontrava nem para consumir. Entendeu? Você percebeu que no mercado havia uma lacuna. Mas inicialmente era para consumir mesmo, porque é uma coisa que eu gosto, bem de berço, e interessante que minha sócia também tem, ela tem na cultura regional dela, que a cidade dela é Aimorés. Então, sua sócia é a Solange. Isso. Ela também entende bem dessa questão. Muito. Só que a Solange, o Celso cuida da parte de produção da loja, não é isso? Gestão de produção. Gestão de produção. Já a Solange, ela cuida das lojas. Ela orienta e controla os funcionários, é isso? Tudo relacionado à loja. A estética da loja, tudo relacionado à loja. Gestão de loja, de uma forma geral, Então a gente. É muito esse toque feminino, né? A gente também. Exatamente. Então, enfim, ela também veio dessa área de humanas, né? Então, trabalhou muito com o público. Enfim. Então, o que acontece? Inicialmente, porque eu e a Solange somos casados, muita gente não sabe, né? Muitos clientes estão quase ela é maravilhosa, eu sou sensacional. Então ela faz isso porque ela gosta mesmo. Então, a cidade dela tem uma tradição de produtos de milho, diferente de mim. Comigo aconteceu diferente, não era a cidade que eu morava, mas sim a minha família que tinha essa tradição, que trouxe do Nordeste. Já a Solange, a cidade dela tem tradição de produtos de milho. Porque em Minas, tem muitos lugares de Minas que tem tradição de produtos de milho. Então a cidade ela cresceu lá também com comércios de pessoas vendendo pamonha, então isso lá é normal. Então ela também tem isso. Então quando a gente se mudou aqui para Rio Bonito, isso eu te perguntar, por que Rio Bonito? Vocês estiveram de tão longe, poderia ter ido para São Jardim, que é uma área que também, né, bem legal, aqui próximo. De repente ficar em Tanguá, que também, né, tem a sua área comercial muito boa. Mas vocês ficaram no Rio Bonito, aqui. Porque o que acontece? Inicialmente, nos primeiros anos que eu estive aqui no Rio, né, que eu vim para o Rio em 2006, eu vim transferido pela empresa para fazer obras aqui. Né? E como a empresa é muito grande, eram só mega obras. Né? Por exemplo, essa empresa, a gente esteve na usina nuclear de Angra, né? na etapa de construção, a gente esteve na etapa de terraplanagem do Compege, e a gente fez obras grandes no Rio. Então, mas até então, você como engenheiro. E a Solange não morava no Rio, ela morava em Minas. Sim. E aí, quando você trabalha como engenheiro e trabalha em obras que acabam e a empresa te transfere para outro lugar, nem sempre você leva a família. Às vezes o contrato não é tão grande, não vale a pena. Você vai deslocar, vai arrumar casa, não sei o quê, depois ficou um ano, não vale a pena. Todo mundo mudança de estrutura de vida, cultura, né? Às vezes tem criança também. Escola, né? Às vezes quando os pais têm filho e tal, não é meu caso. Mas aí o que acontece? Como eu vim para ficar pouco tempo e a empresa foi me deixando, ele terminou um projeto e me passava para outro. Solange teve que vir. Aí a Solange veio em 2011. Só que até 2011 eu morava em repúblicas, porque a empresa geralmente ela aluga um apartamento, e aí um apartamento de 2, 3 quartos, e aí coloca uma pessoa em cada quarto ali, né, para alguns cargos tem isso, né? Então para o meu cargo tinha isso. Então eu ficava tranquilo, porque a empresa dava toda a estrutura, tinha funcionário empregada, tinha alimentação, tinha tudo. Isso é comum nesse meio de empresas que fazem transferência. Só que quando a Solange estava para vir para o Rio, não estava mais dando para sustentar essa situação, ficar indo, ela vinha. Então, como eu conhecia bem o Rio, 2006 até 2011, né? Então são 5 anos, então eu já conhecia bem o Rio. Então, nessa época em específico, 2011, eu estava no Compege morando em Itaporaí. Então eu já tinha morado no Rio, já tinha morado já estive um tempo em Angra, e em vários lugares do Rio, em Itaboraí, já estava morando em Itaboraí, e eu conhecia Rio Bonito, que é muito próximo, né? A gente acaba conhecendo as cidades da região, a gente chega no lugar quer conhecer um pouco da região. Então, como a Solange estava vindo, eu queria que ela viesse para um lugar mais tranquilo. E Rio Bonito é um lugar muito
acolhedor. As pessoas às vezes que moram aqui não dão esse valor e às vezes nem tem essa, às vezes não é que dá valor, né? Peço desculpas para quem está ouvindo, mas não é que às vezes não dá valor, às vezes não tem essa consciência. Você nem percebe, é tão natural aqui pra gente. Quando você já natural. Tem, você às vezes não, né? Tem aquela história, se você quer dar valor. Então, eu sabia que Rio Bonito era das cidades de toda a região a que mais se identificava com o nosso perfil de interior, de cidade interiorana. É uma cidade que não é tão pequena, tem mais de 60 mil habitantes, só que tem uma cara de roça, tem uma cara de interior, né? Tem cara e tem jeitão de interior. Você deixa a bicicleta na rua, às vezes nem tranca a bicicleta e não rouba. Você está falando no telefone na rua, ninguém rouba o seu telefone, você vai para o Rio. Pro centro do Rio, você não vai ser louco de falar no telefone. Né? Então eu vi, na verdade... É justamente assim que é a nossa cidade, gente. É justamente então isso aqui é um paraíso. Gente, Rio Bonito, venham para Rio Bonito, é um paraíso. Né? Eu não estou ganhando nada para falar isso. Eu amo Rio Bonito. Então, o que acontece? Ela veio para morar em Rio Bonito, a gente achou um apartamento bacana aqui em Rio Bonito e viemos morar por esse motivo, pela qualidade de vida. Né? Mais tranquilo, não tem aquela muvucada e tal. Um lugar que tem muitos recursos, acesso, de vida, né? Qualidade de vida, acesso fácil, praias aqui, cidade grande, perto, né? Perto da capital. Exatamente. 70 quilômetros aqui, a gente está na ponte de Niterói. Exatamente. A gente está no centro do Rio, perto, e morando em Rio Bonito. Com 40 minutos você chega no centro do Rio, no aeroporto, na rodoviária. Eu conheço gente que faz menos tempo, tá? Dirigindo. Faz menos tempo, menos 40 minutos. É uma cidade maravilhosa. Então a gente resolveu vir para cá, tanto que a gente está aqui até hoje. Mas como é que foi a história do Sul do Milho? Em 2011 ela veio e eu continuei trabalhando em obras. Então acabei sendo transferido para alguns lugares do próprio estado, do Rio. E aí eu vinha nos fins de semana, entendeu? Vinha nos fins de semana. E a Solange, ela também é enfermeira. Ela é graduada em enfermagem, é enfermeira-chefe. Então ela começou a dar alguns plantões aqui na cidade, poucos. E a gente, esse tempo que a gente esteve aqui, de 2011 até 2015, a gente em alguns momentos acabava conversando sobre essa questão. Pô, acho que a gente não consegue coisas de milho, né? Inicialmente não com visão de negócio, mas inicialmente com visão de consumidor mesmo, porque estava na cultura dela e estava na minha cultura, né? Então a gente acabou achando alguns lugares fora daqui, no estado do Rio, mas fora daqui. E aí em 2014 a gente começou a desenhar essa possibilidade. Pô, mas não seria interessante talvez juntar o útil ao agradável, uma coisa que a gente gosta, se amarra e está nas nossas raízes, e que isso pode ser um business, isso pode ser um negócio, não é? Então, ou seja, ela tinha a maioria dos dias da semana ela estava livre, porque ela dava poucos plantões, apesar de eu estar fora trabalhando, né? Mas eu tinha todo esse conhecimento de gestão, de processos. Então, se você desenha bem os seus processos, se você está... Planejamento, né? Se você desenha... Exatamente. Se você desenha bem os seus processos, você tem uma gestão bem desenhada na sua empresa, você às vezes nem tem que estar todo o tempo ali. Você pode ter um bom resultado através de gestão. E isso é uma coisa que era muito à flor da pele em mim, né? Então a gente começou em 2014 a desenhar na nossa mente a possibilidade de ter um negócio de milho aqui. Tá? Por quê aqui? Porque inicialmente porque a gente amou morar aqui. E segundo, por quê? Porque na verdade, apesar de o Rio não ser tão pequeno, ter 70 mil habitantes, mas como é uma coisa bem peculiar e não está ainda inserido na cultura do carioca, então a gente já, através do nosso plano de negócios e pesquisa e tudo mais, a gente sabia que em algum momento o pessoal, é provável, né? Eu não tenho certeza, mas no nosso plano de negócios, estudos e tudo mais, a gente imaginou que em algum momento a gente poderia ficar saturado em uma cidade de apenas 70 mil habitantes. Então, assim, 60 mil mais ou menos. Então, que era promissor, a gente sabe, por quê? Porque a cidade da Solange, pessoas são inclusive bem sucedidas lá trabalhando com isso. E quer dizer, a gente não vê, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não gosta de milho, porque você pode não gostar de pamonha, mas você pode gostar do sul, você pode gostar do sul, gosta do pão, aí você gosta do pão, você gosta do bolo de milho. Variado, né? O cardápio do milho variado. Tem imensidão de produtos. É verdade. Né? Celso, a gente precisa encerrar. Que pena, o papo está tão ruim já. Mas vamos marcar outro bate-papo com o Celso. Podemos continuar a parte 2. Mas aí na próxima eu quero que você me leve na fábrica.
Quero mostrar a fábrica, o pessoal que assiste a gente, conhecer a fábrica, o produto que você faz, como é feito mesmo, a mão na massa, tá? Combinado? Na próxima, nós vamos na fábrica dele lá. Tá? Mas a loja também, são 2 lojas, mas tem contatos também. Sim, podemos. Com o Instagram da loja. É @SoDoMilho. Instagram, SoDoMilho. Esse So é só comum, né? S-O milho. SoDoMilho. É isso? @SoDoMilho. Facebook e Instagram. Maravilha. E tem mais algo mais que você queria comentar sobre a loja, sobre seus produtos? Qual o diferencial que você tem aqui? O que tem aqui na loja que você não costuma ver no mercado, mas tem aqui? O que acontece, Edson? Como a gente ficou mais de um ano planejando, esse planejamento não foi atrás de um computador e sentado numa mesa. A gente entrava no veículo e começava a rodar. A gente foi em muitos lugares do estado de Minas, São Paulo, onde tinha loja de milho, a gente ia. Então o que a gente percebeu? Que apesar das pessoas amarem milho, não tinha uma estrutura confortável para pessoas consumirem os produtos de milho. Geralmente você vai numa barraca, vai numa loja que não é... Compra milho, pega, sai, não tem... Isso. Né? Entendeu? Tem um acolhimento local. Exato. E aqui já tem, se sente em casa. Delícia, bem climatizada. Legal. Vendedores simpáticos. Todo mundo. Então hoje a gente só abriu a nossa loja quando a gente já tinha uma gama de produtos variados. Por quê? Porque todos os lugares que a gente... Mas eu quero saber qual o que você tem aqui que não costuma ter na região. Então, o que acontece? A gente descobriu que os lugares que vendem produto de milho vendem no máximo uns 3 ou 4 produtos que são os principais: pamonha, suco de milho, rural. Pronto, ou no máximo bolo. Então a gente tem mais de 20 produtos de derivados de milho. Até onde eu tenho conhecimento, a gente roda muito, já rodou muito, e a gente ainda vai em feiras, Brasil afora. Nós somos a empresa que tem mais variedade, maior variedade de produtos de milho do Brasil. Então a gente tem milkshake de milho, que uma loucura. O suco do milho também é interessante. Eu nunca vi suco do milho. Isso. O meu que conheci foi com a sua empresa, tá? Nós temos o suco de milho, que a gente tem uma mega produção. A gente produz, cada produção nossa são mais de 1000 garrafas, mais de 500 litros. Produz algumas vezes na semana. A gente tem milkshake de milho, que é fórmula exclusiva nossa. Nós temos sorvete de milho, que é feito do próprio milho. Não é assim, nada contra. Mas é aquele sorvete de milho verde, não? Sorvete de milho verde. Só que, nada contra. Mas geralmente, né, quando você vê o picolé, o sorvete de milho verde, ele tem aditivos, tem base neutra. Nós fazemos o sorvete, o suco, os produtos é do próprio milho verde. Inclusive, a gente tem parceria com cerca de 20 ou 30 produtores familiares da região de Macacu, Nova Friburgo. Então a gente também tem essa questão social, entendeu? A gente nem busca no Ceasa, a gente tem essa parceria com produtores, pequenos produtores. Então, toda semana chega um caminhão de milho para o SoDoMilho. Então, são 15 toneladas aproximadamente. Muito trabalho, gente. Por mês. Uma empresa mesmo séria, uma empresa comprometida mesmo, então, né? Vestiu a camisa. Vou te falar os produtos, os principais. Nós temos suco de milho, nós temos milkshake de milho, nós temos sorvete de milho, nós temos pamonha, 6 sabores, inclusive pamonha salgada. Não tem outro lugar no estado do Rio que tem pamonha salgada. Nós temos pamonha salgada, 3 sabores, 12. Eu pensei que vendi um e tem um monte. Nós temos 6 sabores de pamonha. Nós temos pão de milho, nós temos panetão de milho na época do Natal, panetão de milho, é milho mesmo. Nós temos cavaca, licor de milho, cavaca de milho, nós temos tortilha de milho, coisa que não se vê, não acho que nem no estado do Rio que se vê, mas a gente tem. E lá no Instagram tem fotos. Tudo. Tem foto da loja. Tem nosso site também. Tem foto das lojas também. Tem foto das lojas. Tem um @SoDoMilho. Vai lá e você consegue conhecer um pouco mais a empresa do Celso. Celso, obrigado, tá? Pela participação do amigo. A gente eu que agradeço. Hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Somos família também. E eu agradeço a Deus também, primeiramente, por ter você e a Solange aqui para abençoar nossa cidade e região com esse trabalho sério, legal, saudável. Gerando empregos, né? Gera empregos. Abençoa aproximadamente 40 empregos. Olha só. Isso é milho, tá? Milho tem o pessoal da fábrica também, que sempre tem um terceirizadozinho lá, um agregadozinho que presta serviço ou outro. Quer dizer, está dando emprego também. Então isso é muito legal. Muito obrigado. A gente precisa encerrar. Até o próximo vídeo. E Celso vai voltar com a gente na
fábrica, eu quero ir lá. Um abraço para você, até o próximo vídeo, se Deus estiver obrigado, tá certo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Até mais.